Oi, Carla. Oi, Elizabeth. Bom, tá firme vocês, hein? Que bom. Diário de homeschooling. Boa noite, a paz. Vamos orar? A gente já começa, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, te peço, Senhor, que o Senhor conduza essa aula, que o Senhor abençoe a minha vida, que abençoe a vida das minhas irmãs aqui, que o Senhor nos cubra, Pai, com o cinto da verdade, em nome de Jesus, que nós possamos batalhar essa batalha financeira na nossa casa, com sabedoria, com direção, com diligência, que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Oi, a Érica, a Momi, tudo bem? Vamos lá? Bom, então hoje é o último capítulo, Eclésia, tudo bem, Eclésia? Último capítulo deste livro do Craig Hill, 5 Segredos da Riqueza, que 96% das pessoas não sabem. Então a gente vai fechar o último capítulo, né? Eu nem sei se eu vou fazer o final, aí eu aviso vocês, tá? Porque é o resumo dos 5 pontos, tá? Dos 6 pontos, tá bom? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 6. O título do capítulo é Deixe uma herança para duas gerações, tá certo? Esse foi um capítulo bem emblemático quando eu li. Então a gente vai fazer assim, a gente vai conversar sobre o capítulo, eu vou explicar para vocês aqui alguns pontos. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, comentem. E aí a gente vai conversando no meio e no final eu abro para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vocês podem partilhar um pouquinho comigo como é que tá sendo, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Eu tô falando num tom de voz bom? Vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Porque às vezes eu falo muito rápido, né? Eu tô procurando melhorar isso também, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo é importante por quê? Então a primeira coisa que eu anotei aqui foi o seguinte: 96% das pessoas lutam para pagar as contas e deixar uma pequena herança para os filhos. Então a grande maioria das pessoas querem, né, pagar suas contas e deixar uma pequena herança para os seus filhos. Os 4%, que são os bem-sucedidos, né, pensam em termos de geração e deixam um legado significativo para pelo menos 2 gerações subsequentes, tá? Então, os 96% querem pagar as contas e deixar uma pequena herança para os seus filhos. Os 4%, que é o nosso alvo, é onde a gente está mirando, eles deixam um legado geracional para pelo menos 2 gerações. Então, quer dizer, eles deixam isso para os filhos e para os netos, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Isaac, né? O Isaac vendeu os investimentos imobiliários dele, que ele conta no livro, né? O que aconteceu? Ele ficou sem dívida, né? Ele pagou, ele vendeu os imóveis antes da quebra, né? Imobiliária. E aí, o que ele fez? Pagou as dívidas, porque muitos imóveis não eram quitados ainda, pegou o seu lucro e ficou com o lucro na mão. Foi isso que aconteceu, vocês lembram da história, né? Tudo porque ele ouviu o pai, pediu o conselho do pai, tá bom? E o que aconteceu? Ele ficou com esse dinheiro na mão e aí o pai chamou para conversar. E o que aconteceu também? O Isaac, ele não teve ajuda do pai para comprar casa. Ele tinha dinheiro, ele começou a trabalhar muito cedo, então quando ele começou a vida dele, ele já tinha um dinheiro para comprar casa, tá? Então o que acontece? A história basicamente direciona nesse sentido, tá? Não sei o caso de vocês, mas normalmente, quando a gente vai começar a vida, quando a gente se casa, que a gente está começando a vida, a gente não tem muita condição, né? Não tem. Às vezes a gente vai morar como? Às vezes financia uma casa há 30 anos, né? E aqui o capítulo fala sobre o quê? Fala o seguinte, que é para os avós, eles juntam dinheiro. Então vamos supor, tá? Eu tenho a Isabela e a Rafaela.
Então eu vou criando um fundo para elas, para que elas comprem a casa delas, quando elas tiverem seus 20, 25 anos, quando se casarem. Para quê? Para casar sem dívida. Só que você não dá esse dinheiro para o seu filho. Você é como se fosse um financiamento sem juros da casa, e o seu filho tem que devolver esse dinheiro para você em 10 anos. Ai, Cris, mas como que a pessoa vai devolver o dinheiro em 10 anos? Meu filho vai me pagar de volta em 10 anos. Primeira coisa que é sem juros, tá? É coisa de pai para filho mesmo. A segunda coisa é que esse dinheiro que o nosso filho vai devolver pra gente, ele vai ajudar o nosso neto a comprar a casa dele. Então, se o meu filho não devolver o dinheiro que eu emprestei para ele comprar a casa, ele está, na verdade, prejudicando o seu filho. Tá certo? Porque esse dinheiro, quando vai retornando, quando vai sendo pagas as mensalidades, o avô cria um fundo, e esse fundo, com essas mensalidades, vai pagar a casa do neto, tá certo? Então o que acontece? Isso é uma bênção geracional. Por quê, gente? Normalmente as pessoas recebem herança. No livro do Crown, que eu já comentei com vocês, é importante, é o seu dinheiro, o nome do livro. Tem na Universidade da Família, tem o curso, você pode fazer o curso online para aplicar na sua igreja, né? No Crown, eles falam sobre até testamento, para a gente deixar testamento, deixar tudo organizado já, quando morre, não ter que ficar pagando espólio, é uma grana, né? Pagar advogado para isso, deixar tudo organizado, né? E essa também é uma forma de abençoar nossos filhos. Por quê? Porque é diferente você deixar uma herança. No caso, por exemplo, eu tenho 30 anos de diferença da Isabela, né? Imagina que Deus é que sabe de tudo, mas se eu morrer com 80 anos, vamos dizer, ela vai ter 50, ela só vai receber a minha herança com 50 anos. Provavelmente com 50 anos ela já está bem desenrolada, ela não vai precisar mais tanto do que no início da vida. É ou não é verdade? Quando a gente começa a vida, é fácil, gente? Quando a gente casa, é fácil? Não é fácil, é muito difícil, né? E então é uma forma de ajudar os filhos a começarem a vida sem dívida, tá? Então basicamente é isso que o livro está ensinando nesse último capítulo: deixar uma bênção geracional para os filhos dos filhos, tá? Deixa eu dar um adendo aqui. Na aula passada, que a gente falou do crash, reset, eu não entrei na questão, né? Até porque eu não estudei isso a fundo, eu dei uma pincelada só do que fala no livro, né? Mas o Isaac tinha um casal de amigos que decidiu comprar casa justo no momento em que ia dar a crise. Eles foram e compraram, acho que 2 imóveis. E o que aconteceu? Depois, esse casal ficou super apertado para pagar as mensalidades dessas 2 casas e foram pedir conselho para o pai do Isaac. Por favor, o que o senhor acha? Explicou toda a situação, mas já estava na crise já, imobiliária. E aí o pai o pai do Isaac aconselhou os dois a realizar a perda. Então, às vezes, gente, isso aqui também é importante. Às vezes, realizar a perda, você ter uma perda é melhor do que perder tudo. Né? Se eles encerrassem o negócio naquele momento, talvez eles perdessem dinheiro, mas eles não perdessem tudo, tá? E o que aconteceu? Eles não ouviram o conselho do pai do Isaac e perderam tudo, infelizmente, tá bom? Só coloquei esse adendo aqui porque ele entrou no capítulo e eu pensei, é importante compartilhar isso com elas, tá? Deixa eu ver. Tá? O versículo que ele se baseia, eu vou ler para vocês. É Provérbios 13, 22. O versículo diz o seguinte: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então Deus tira do ímpio e dá para o justo. E o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Então isso aqui é uma coisa boa, né? Se a gente se planeja para deixar
um bem herança para os nossos netos, isso caracteriza que somos uma mulher de bem, um homem de bem. Isso é uma característica, tá? Então vejam, né, quando a gente vê isso é impacto, porque se a gente está ainda numa condição de endividamento, e eu quero falar isso com muito entendimento, sabe? Eu tenho falado em todas as aulas, né? A gente peca muitas vezes porque a gente não sabe. A gente não sabe lidar com as finanças. Ninguém nos ensinou. A nossa demanda é gigante de um monte de coisa para fazer. Mas eu entendo que existe um tempo que o Senhor nos chama, né? Para que a gente viva uma vida plena, conforme o Senhor projetou para nós, né? Então, fica aqui, né? Meu apelo, né? Se você ainda está endividado, né? Tenha fé, busca a sabedoria do Senhor, assista as outras aulas se você não assistiu e vá tomando as providências, vai conversando com o marido, pedindo a direção de Deus, porque Deus dá, Deus faz a obra. Eu não sei se eu contei semana passada ou foi logo depois que eu dei a aula, depois vocês me recordem aí. Teve um casal que fez o curso conosco. Gente, eles tinham uma dívida, eram em torno de 11 mil reais. Eles conseguiram quitar a dívida por 600 reais. Então é aquela coisa mesmo do querer. Buscar em Deus o querer, ter a disciplina, principalmente de fazer o orçamento, né? E Deus dá os meios, Deus dá escape, tá bom? Então, o que mais? Então, uma das perguntas que ele faz no capítulo é a seguinte: puxa, mas como que vão pagar em 10 anos esse empréstimo de pai para filho, né? No caso de vô para neto. Como é que vão pagar isso, né? No caso de pai para filho. Importante o jovem começar a vida tendo consciência e educação financeira. Quanto antes aprender, melhor, né? Aprender a economizar, usar os potes, como a gente falou, ser diligente no seu trabalho, entender que o trabalho é o seu campo missionário, que muitas, às vezes, por mais simples que seja a função, Deus está ali, nós somos missionários do Senhor, nosso trabalho, tudo isso é importante a gente já ensinar aos nossos filhos. Na verdade, essas coisas já começam nas tarefas domésticas, né? Essa disciplina de ensinar, de direcionar, de guiar. E muitas coisas Deus faz na vida dos nossos filhos, mas primeiro faz nas nossas vidas. Porque a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não faz, né? Então, eu vejo assim, as meninas, gente, eu tô longe de ser perfeita. Tem muita coisa para melhorar. Mas eu acredito que muito tenho conseguido passar, sabe? Da consciência, do que comprar, de analisar as coisas, é a hora certa, não é? Se planejar, quer comprar uma coisa que é mais cara, se planejar para isso, não ser levado por impulso, não é? Desse consumo do ventre, tenho aprendido muito sobre isso, né? De não ser uma pessoa egoísta, mimada, egocêntrico. Deus não quer isso para nós, né? Deus quer que a gente tenha sabedoria, que a gente saiba lidar com o dinheiro, que a gente tenha liberdade, não estejamos presos em empréstimos, né? E Deus faz a obra, né? Deixa eu ver. Aí ele faz um contraponto. Muitos dos pais, principalmente na cultura americana, quando os filhos ingressam na faculdade, eles meio que quase que abandonam os filhos, né? Assim, tá, te vira agora você não é mais problema meu. Eu acho que é diferente da nossa cultura, creio eu, né? E que essa filosofia do te vira, na minha opinião, é algo muito perigoso, eu acho, né? Pelo contrário, claro que também você não vai ficar tutelando o seu filho para sempre. A gente cria os filhos para que eles tenham autonomia, sabedoria, inteligência, né? Mas essa cultura do te vira aí, pra mim, tá por fora. Tanto é que quando a Isa pensava em fazer faculdade, às vezes ela falava que queria estudar fora. Eu falava assim, mas nunca. Não. Se você quiser estudar fora, se for isso o desejo do coração de Deus para sua vida, você já vai ser adulta. Vai fazer um mestrado, um doutorado, aí sim. Mas graduação, nem pensar. Então, eu nunca nem dei esperança para ela.
Por quê? Porque eu acho que hoje o mundo não tá amigável para esse tipo de coisas, esse tipo de experiência, tá? Minha opinião, certo? Tenho filha, né? Minhas filhas são meninas, então essa foi a direção de Deus que eu tive, né? Não liberar para estudar fora, tá bom? E então esse conceito do pai do Isaac se trata de uma bênção geracional, que é uma coisa que normalmente eu conheço uma pessoa que fez isso, pessoa próxima, que tem essa consciência de bênção geracional, de abençoar o filho e de abençoar o neto. Uma pessoa. Ao longo da minha vida eu não conheci ninguém. Então isso é uma coisa para a gente colocar aos pés do Senhor, montar um plano, né? E Deus abençoa. É um plano bom, que Deus se agrada, né? E que fortalece os laços, né? Os filhos se sentem amados e amparados. Também tem a questão da responsabilidade de retornar, né, o pagamento para auxiliar também depois na ajuda dos filhos, né? Tá bom? Então é isso, gente. Então o segredo número 5, eu vou ler aqui para vocês. Peraí, tá? Planeje deixar uma herança para os seus netos. Planeje e coloque em prática uma estratégia para assegurar que nem seus netos, nem qualquer geração futura da sua família necessitem pedir dinheiro emprestado do banco e pagar juros pela casa própria. A gente aprendeu aqui, né, que quem toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem o empresta, então essa é uma forma já de sacramentar a liberdade na vida dos nossos filhos, liberdade financeira. Tá bom, gente? Então é isso. Hoje foi rápido, né? Quase 17 minutos só. Agora eu queria falar algumas coisas, tá? Queria contar um testemunho pra vocês. E aí, se tiver alguma coisa pra partilhar, gente, eu tô por aqui pra isso mesmo, tá? Esse ano a gente começou a ter algumas despesas a mais, principalmente educacionais das meninas, coisas que a gente não tinha o ano passado, quando eu comecei a fazer efetivamente o orçamento. E eu tava bem aborrecida, porque sobrava bem pouco, assim, sabe, gente? Tava sobrando, mas tava sobrando pouco, né? E eu, assim, nem verbalizei pro Senhor, eu pensei comigo, a questão dos meus livros, ele é um negócio sazonal, né? Eu tenho um volume maior de vendas no começo do ano e meio de ano, né? Mas ao longo dos meses dá uma caída, normal, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Mas assim, coloquei aquilo no altar do Senhor, falei, Senhor, eu tô fazendo o meu melhor, se dá para ajustar algumas coisas, eu vou ajustar e tá tudo bem. E meu marido e eu, a gente tinha que fazer algumas análises financeiras e a gente acabou fazendo no sábado. E aí veio uma notícia de que ele tinha recebido um aumento, muito além do que a gente nem estava esperando, né? Mas veio. E me surpreendeu, porque deu uns pouco mais de 10%, né? Mas assim, que deu um respiro bom, porque eu sempre, quando eu fazia o orçamento ano passado, então esse é o meu 10º mês de orçamento, bem certinho. O ano passado eu consegui fazer uma economia de 10% no segundo semestre do nosso orçamento. A gente foi viajar sem dívida, né? Foi tudo bem organizado na viagem também. A gente nunca viajou e voltou com dinheiro. A gente voltou com dinheiro e queimou a minha secadora de roupa. A gente teve condição de comprar a secadora de roupa com o dinheiro que sobrou da viagem, tá? Então, o que aconteceu? Eu vi a fidelidade do Senhor na minha vida. Por quê? Porque eu me esforcei, mesmo percebendo esse gasto maior, por causa dos estudos das meninas, né?
a Isa com a faculdade, a Rafa começou a fazer o Cici, aí tem o material do Cici, aí tem os livros de literatura do Cici, tem livro de pesquisa do Cici. Então, deu uma sobrecarregada no nosso orçamento, mas Deus sobejou, né, com esse aumento que ele recebeu, que vai dar para pagar tudo que tem que pagar e ainda vai sobrar, tá? Então, eu tô aqui partilhando com vocês o testemunho do que Deus fez comigo essa semana, né? Essa semana Deus fez esse milagre na minha casa. Então, mais uma vez para falar para vocês, Deus não desampara a gente. Deus está pronto em nos abençoar, em nos ajudar. Ele vai fazer a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Karina, Deus é bom demais. Eu tava um pouco chateada, né? Porque eu gostava que sobrasse, né? Mas não, tava assim, mas ainda tava sobrando um pouquinho. Mas tava, né? E Deus fez a obra. Isso assim, gente, com contribuição, tá bom? A gente tem que ter um coração generoso, né? Graças a Deus a gente conseguiu resolver uma outra questão também e conseguimos dar uma oferta. Então, assim, bem maior do que o normal, né? Então, Deus faz, mas Deus quer também que Ele nos deu conhecimento, Ele nos deu capacidade para fazer um orçamento, né? Para fazer um planejamento alimentar, para avaliar, cuidar da saúde. Deus fez isso tudo, né? Ele nos deu capacidade para isso. Agora, aquilo que não está na nossa mão, por exemplo, negociar uma dívida, né? Igual eu contei do casal, que foram lá uma dívida de 11 mil reais e conseguiram pagar a dívida por 600 reais. Então, também aí é o favor de Deus que entra, mas tudo começa com o coração obediente. Isso é uma outra coisa que eu queria dizer. Deus se alegra com o coração. Deus só quer um coração obediente. Até nessa questão que eu falei do livro sobre o amigo do Isaac, que ele tinha uma perda. Muitas vezes, gente, é melhor realizar uma perda. Ah, como que eu vou saber, Cris? Você tem que falar com o Senhor. A gente também fez um negócio de um investimento, né? E Deus começou a ministrar no coração do meu marido e mostrou que aquilo não era bom. Aquilo que ele estava fazendo não era bom. E aí ele falou pra mim, e eu percebi que ele ficava assim nervoso, preocupado, sabe? Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, é o seguinte, eu prefiro você bem em paz. Se você fez isso e não era de Deus, você achou... Gente, porque também eu vi uma frase essa semana de uma pastora americana, ela falando isso, em inglês, né? Não é porque é bom que é de Deus, porque é good and God, né? Não é porque é bom que é de Deus. Muitas coisas parecem boas, mas não são de Deus nem pra mim. Então eu não quero, sabe? E aí eu falei pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, realiza esse prejuízo. Realiza esse prejuízo. Com Deus não tem perda. Se serviu para nos ensinar alguma coisa, então amém. E Deus proverá. Queridas irmãs, ele falou que ia encerrar um negócio. Encerrou, mas a gente não teve perda e Deus ainda sobejou daquele negócio. Então, por que isso? Por causa da nossa obediência. Ele percebeu que aquilo não era o que Deus queria, o que Deus tinha para ele. Tomou um posicionamento, falou, eu vou realizar o prejuízo, eu vou sofrer a consequência da minha independência, que também é um pecado, né? Independência é um pecado. Tomou posição. Falou, ó, quando eu chegar em tal valor, eu vou encerrar esse negócio. E amém. Então encerra. Eu junto com ele. Então a minha atitude também não foi uma atitude de acusação. Ah, mas fez isso? Não, eu falei, tá bom. Então vamos realizar, porque eu quero a paz dele. Eu quero que o meu marido tenha paz. Eu quero que o meu marido tenha tranquilidade. Eu não quero que o meu marido fique nervoso, que perca o sono. Eu não quero isso. Eu quero que ele tenha paz. Aí eu falei pra ele, vamos realizar essa perda. Tá bom. Tomamos o posicionamento, pois Deus foi lá e fez a obra. Reverteu o quadro
encerramos sem perda e ainda com lucro, tá? Então, é mais um testemunho para vocês, né? Não posso entrar nos detalhes aqui, porque a internet não é terra de ninguém, né? Mas só para vocês entenderem que eu tô falando de coisa aqui que eu acho que não caberia. Em muitos vídeos eu contar o tanto de testemunho que Deus operou na nossa casa, o tanto de testemunho que eu já ouvi de pessoas dentro do Crown, né? E Deus faz. Mas a gente tem que ter essas atitudes todas que a gente conversou aqui, né? Separar os potes, não tomar dinheiro emprestado. O que mais que ela falava? Investir em multiplicadores, né? Depois vocês assistam as aulas e é isso, é um processo, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar, eu esqueci, daqui a pouco eu lembro, mas me contem vocês, como vocês estão? Vocês estão firmes no orçamento? Saiu um aplicativo do Crown, um aluno do Crown desenvolveu um aplicativo e depois eu vou compartilhar com vocês, chama Steward, que é mordomo em inglês, né? Ele fez bem com os moldes do Crown. No Crown a gente tem lá as caixinhas, o quanto que gasta por caixinha, sabe? E depois eu compartilho com vocês, se puder compartilhar para quem não é do Crown, mas eu acho que pode. 3 meses sem pagamento, aí depois o 4º mês você começa a pagar uma mensalidade, acho que de R$2, R$3, alguma coisa assim, tá? Mas tem os gratuitos também, né? Que eu uso gratuito, minhas finanças, tem sido uma bênção, tranquilo de usar. Mas o importante é essa consistência, né? Não pode desistir, gente, porque tudo é gestão. Gente, tudo é gestão. Tudo, não é? Uma outra coisa também que eu já ouvi 2 pessoas, eu pensei, meu Deus, eu preciso compartilhar com elas. Até numa das aulas que eu falei, mas deixa eu ver o que a Karina falou. Acho que o que deve ser mais difícil é pensar em como sair de uma dívida grande, né? Tem que buscar muito uma resposta do Senhor. É justamente isso. Tem que pedir estratégia, na verdade, né? Pedir estratégia, direcionamento, cortar todos os supérfluos, porque também Deus se agrada de vez. Gente, Deus ama obediência e posicionamento. Você está posicionado onde Deus quer. Enquanto a gente não está posicionado, parece que as coisas ficam patinando. Então, por exemplo, se é esposa, se posicione como esposa. Na palavra de Deus diz que nós somos fiéis adjutoras, auxiliadoras do nosso marido. Mas ele não me escuta. Eu sei, são N casos, né? Mas aí também entra nosso posicionamento em oração. Em oração, em posicionamento, Senhor, eu abençoo a minha casa, não maldizer, né? Abençoar, declarar a palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus, não é o que a gente acha, mas declarar a palavra de Deus. O Senhor Jesus é a cabeça do seu marido. Meu marido é uma bênção, meu marido é próspero, meu marido é sábio, sabe? E não olhar para a circunstância. E no que for possível, com sabedoria, com jeito, né? Conversar. Precisa de diálogo. Eu conversei com uma pessoa, mas já aconteceu também no Crown. Conta separada, um não sabe o que vai comprar, o que não vai comprar. Parece coisa dentro de casa, o marido não sabe. Gente, isso é mentira. Eu já fui assim, tá? Comprar coisa escondida, enganar, porque se enganar, né? Não, tem que ser transparente. Tá dentro do orçamento, tá tudo bem. Eu comprei isso aqui porque estava dentro do orçamento. Vou comprar um suplemento, por exemplo. Vou comprar um suplemento esse mês. Eduardo, tá certo? Tá vendo? Esse aqui, porque eu preciso disso aqui. Tá bom. Sabe, é tudo conversado, tudo alinhado, não tem surpresa. Não tem vida de solteiro dentro de casamento. O que existe é unidade. O diabo é especialista em trazer essas divisões. Por quê? Porque é mais fácil, né? Um reino dividido não subsiste. Agora, quando o reino está unido, quando o casal está pensando... Eu até falei com uma pessoa essa semana. O marido quer comprar uma bicicleta e a mulher quer comprar uma TV nova. As coisas não vão sair do lugar. Enquanto não alinhar, o que é mais importante?
o que é mais urgente e fazer de tudo para seguir o plano, né? Isso também com sonhos grandes, né? Por exemplo, comprar casa, né? Se você não tem uma ajuda, não teve uma ajuda geracional de pai, e aí você conta com o seu pai do céu mesmo. Amém. Deus vai abrir a porta, né? Tanto é que o Crown fala sobre isso. Fala que a única coisa que a gente pode pedir um empréstimo na vida é financiamento, né? Então, mas se planejar para isso. E para a gente seguir o sim, por exemplo, de comprar casa, tem que falar vários nãos para outras coisas. Porque outras coisas vão aparecer. Vai aparecer viagem, vai aparecer passeio, vai aparecer 1000 propostas. Mas se o objetivo é comprar casa, então o objetivo é comprar casa. E aí tudo vai girar em torno do esforço familiar para comprar casa. Não é para satisfazer com outras coisas, não é para comprar casa, é para comprar casa. Porque senão a gente fica patinando e nunca sai do lugar. Então, na minha opinião, o primeiro ponto, e depois a gente vai conversar isso com o livro do Dave Ramsey, tá? Então, eu não sei se eu vou fazer a conclusão do livro aqui, eu acho que eu não vou fazer não, gente, porque é tudo muito repetitivo, já tô tudo lá, tá? Não vou fazer a conclusão não. Semana que vem a gente já começa com o livro do Dave Ramsey, tá? Tá no feed a capa. Se você tiver condição, você compra, né? Porque aí você vai estar mais inteirado do que está lá no capítulo. Eu dou uma pincelada só, né? É um excelente livro. Na minha opinião, o melhor livro que fala sobre orçamento é aquele livro. E a gente vai conversar semanalmente sobre os capítulos, tá bom? E o que eu ia falar? Falei tanto. Mas tudo é foco. Então a primeira coisa, lembrei, a primeira coisa é eliminar as dívidas. Montar um plano de ação para eliminar a dívida. Dá para eu eliminar a dívida saindo todo fim de semana? Não dá. Você pode até sair. Se você tem criança pequena, o que você vai fazer? Você vai comprar os lanchinhos no mercado e você vai no parque gratuito. É isso que você vai fazer. Não é que você não vai sair. Você vai sair. Mas você vai sair planejado, sem sair do seu orçamento. Porque o objetivo, R$50 que seja, que você economizou para pagar uma dívida, você está se livrando da dívida. Você não se enfiou lá na dívida, agora você precisa sair. E para isso tem que montar um plano. Porque a partir da obediência, a partir desse ânimo, essa vontade de sair da dívida, Deus começa a abrir as portas. Às vezes, se o marido tem um negócio, vem mais cliente. Se você também tem um negócio, Deus te traz mais negócios, entendeu? Deus vai abrindo porta. Agora, muitas vezes o que acontece é que nós mesmos fechamos as portas. Lembra que eu falei semana passada? Que muitas vezes a gente tem nossos filhos, né? E muitas vezes a gente tem condição de dar várias coisas que eles querem. Mas muitas vezes a gente não dá porque a gente sabe que se der vai estragar eles. Eu vejo... E o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Da mesma forma que nós fazemos isso, muito mais o Senhor. Deus não vai dar uma coisa pra gente que a gente não está pronto, não está preparado, não está moldado. Então, primeira coisa, eliminar as dívidas. Segunda coisa, fazer um caixa de emergência. Principalmente para quem tem um negócio, para quem é autônomo, né? Se a pessoa não trabalhar, não tem dinheiro, você precisa ter um caixa de emergência. E a gente vai falar isso do livro do Dave Ramsey, de 6 meses para manter suas despesas. Você tem que ter esse colchão aí, tá? Isso tudo, gente, ainda sempre lembrando das contribuições. Por quê? Porque o coração de uma pessoa que é de Deus, que ela é alinhada com o Senhor, ela é generosa. Ai, Cris, estou sem dinheiro. Então, eu já falei aqui também do serviço. Ajude alguém. Sirva alguém. Isso tudo, gente, vai moldando o nosso caráter. Vai moldando a nossa vida com Deus. Porque na Bíblia fala que é melhor dar que receber. Não é? Às vezes é dar nosso tempo, dar nossa mão de obra. Quantas vezes, né? Às vezes eu sempre, né? Quantas vezes não? Sempre. Eu sempre estou assim em busca. Quem que eu posso ajudar? Principalmente com o meu currículo, sabe? Ai, para quem que eu posso dar um livro? Ai, para quem que eu posso dar um curso? É o que eu tenho, né?
É o que me suou, que me sua, né? Então, eu faço com o maior prazer, mas é a minha forma de retribuir aquilo que Deus tem feito na minha casa. Muitas vezes eu já dei livro, eu dei curso. Um dia desse mesmo eu dei para a esposa do diretor do CICI. Tava com criança na idade de já começar, né, o Linguagem Clássica 1. Eu dei, ela me mandou mensagem amanhã e falou que amou. Então, amém. Serviu, né? Então é isso. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Estão fazendo seus orçamentos? Alguém já tem um plano de fundo, né, para essa bênção geracional, para deixar, para ajudar os filhos e os netos? Isso não é novidade para você? Todo mundo já tinha ouvido sobre isso? Alguém conhece alguém na família que faz isso? Ou isso é muito fora da casinha? Eu acho que para nossa realidade do Brasil é bem fora da casinha. E eu vejo isso, gente. Tudo é organização e gestão. Deus não vai abençoar se a gente não for organizado, sabe? A Karina falou, para os netos é novidade para mim. Então, foi muito chocante para mim. Muito, porque é raríssimo, né? É raríssimo deixar até para os filhos, raríssimo. O pai e a mãe que consegue deixar, né? A Elizabeth falou, eu nunca ouvi sobre isso, Cris. Meu pai tem condições de ajudar os filhos, mas ele não faz. Olha que coisa, é triste isso. Sabe por quê? Porque ele não vai ver. E que coisa boa é você ver. Claro que tem essa questão que eu falei até de Deus, né? Muitas vezes Deus... Talvez, Elizabeth, se o pai vê essa diligência, esse cuidado, esse zelo, eu tenho falado assim, se a pessoa está muito endividada, ela tem que ir para a UTI, ela tem que estar desesperada para resolver o problema dela, ela tem que ler literatura, ela tem que orar muito, gastar muito tempo na presença de Deus, buscando versículos, estudando, ela porque está na UTI. Então é o senso de urgência, sabe? Para resolver aquilo. E batalha espiritual também. É o humano, mas é o espiritual também, né? A Carla falou, eu tenho uma pequena economia guardada desde o tempo que trabalhei fora de casa. Que bênção, Carla. Eu falo para as meninas já, né? A Isabela pensa em começar a trabalhar logo. E elas, às vezes, fazem uns bicos para mim também. Mas, assim, de guardar o dinheiro, né? Porque, por exemplo, gente, quando eu casei, eu trabalhava, né? Ganhava até que bem e tal. Quando eu parei de trabalhar, não tinha nada. Nem sei o que foi feito com o meu fundo de garantia. Nem lembro. Faz tempo também, né? A Elizabeth, que é bem impressionada de ver e pensando como farei isso para meus filhos e netos. Então, é um despertamento, né? Eu acho que essas literaturas, principalmente de pessoas de Deus, pessoas cristãs que amam o Senhor, elas são extremamente importantes para nos despertar, né? Trazer um despertamento. A Eclésia fala, aqui o Adilson já falou em ajudar as meninas, mas não fazer tudo por elas. Justamente. Não, eu acho que eu gostei muito desse plano, porque você ajuda, mas não é que vai ficar folgadão lá, herdeirão, recebeu e não vai fazer nada. Não, vai pagar de volta porque isso aqui é pro seu filho, né? Eu trabalhava quando casei também, deixei de trabalhar depois que tive meu filho. Foi a mesma coisa, só que eu não tinha nada. E aí eu não podia voltar para minha profissão, porque a minha profissão era que demandava demais. Não dava. Engenharia não dá, gente. Engenharia você entra, um dos primeiros a entrar e um dos últimos a sair. Não tem horário, né? Como que eu ia fazer com as meninas? Eu tive que abrir mão mesmo, né? Obedecer a Deus. Mas assim, tem que já ter esse olhar de guardar o dinheiro. Começar cedo, quanto antes, gente, quanto antes começar a guardar o dinheiro. É o poder do bola de neve. Os juros compostos trabalham a nosso favor, né? A Eclésia falou, meu Deus, acho que estamos na UTI e os aparelhos estão todos apitando. Mas, Eclésia, eu entendo que é difícil. Agora sim, é aquele posicionamento
de que, Senhor, eu quero resolver. Me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá paz. Porque se a gente está nervoso, preocupado, a gente não consegue nem raciocinar. Mas Deus dá o escape. Gente, eu tenho muito testemunho para contar. Mas muito. E Deus dava estratégia. Deus dava meios. Deus dava, sabe, assim, de falar mesmo. De dar palavra de conhecimento, sabe? A Karina falando, mandando os vídeos desse livro pra minha filha. Manda pra Mari. A Isa leu o livro. E a Isa gostou muito. Eu falei pra ela, você precisa ler esse livro. Então ela já tá aquela coisa, né? E porque ela já tá trabalhando, né, Karina? Então é importante mesmo. Porque ela vai guardando o dinheirinho dela. Não precisa guardar. Dá os potes. Guarda lá. Lembrando que investimento, estudar investimento, né? Então você fazer um curso. Mas precisa ter uma reserva. Porque você imagina isso, em 10 anos, elas são super jovens, tem 17 anos, vai começar com 27, tem 10 anos guardando lá, sei lá, 20, 15%. Vai guardando, quando chegar, tiver nenê, tem lá um dinheiro guardado, rendendo. Eu preciso de uma coisa, às vezes o marido está sem condição, eu tenho um dinheirinho para me virar, às vezes até para depois abrir um negócio, não sei. Mas precisa ter esse entendimento de quanto antes. No Crown a gente vê essa coisa da bola de neve, sabe? O poder dos juros compostos. Acho que é isso, gente. Outra coisa que acho que é importante também citar, porque eu ia falar isso, esqueci no vídeo, mas 2 coisas extremamente importantes que a gente tem que tomar muito cuidado. O tempo todo, o diabo, o sistema, o mundo quer afastar a gente do nosso dinheiro. Como? Fazendo a gente gastar com idiotice, com besteira. Ou uma estratégia muito imunda do diabo, que eu conversei com uma pessoa semana passada, e já no CRAU também já aconteceu de a gente receber esse testemunho ruim, né, um testemunho, vamos dizer assim, de que às vezes a pessoa tem a conta. Aí aparece lá, tipo o antigo cheque especial, sabe? Fica como se fosse um limite ali que você pode usar. Gente, aquilo é empréstimo. Aquele dinheiro não é seu. E aquilo é uma armadilha para a pessoa pegar o dinheiro e se enfiar em dívida. Aquele dinheiro não é nosso. Aquele dinheiro é do banco. O que está lá na sua conta é o que está lá na sua conta. Tem R$100 lá. Você trabalhou, você conseguiu, alguém te pagou, tá lá, é R$100, é R$100 só. Aparece limite de crédito, né? Não sei, porque no meu banco eu nem vejo essa praga. Graças a Deus. Não é seu aquele dinheiro. Não é. Corra. Por quê? Porque é aquilo que eu falei em alguma das aulas, não lembro qual, acho que foi a última, não sei. O encantamento, né? O crédito. Que bom, faça dívida. Pegue aqui, pague em 10 vezes. Não. Vocês vão ver até no livro do Dave Ramsey, a gente vai conversar. Dave Ramsey é contra o uso de cartão de crédito. Eu não sou contra. Aqui em casa a gente usa, por causa de milha, essas coisas, mas a gente sabe manejar o uso de cartão. Tem gente que não sabe manejar o uso de cartão de crédito. Então, se você não sabe, então tira. Jesus não falou, né? Se a tua mão te faz pecar, arranca a mão. Se o teu olho faz pecar, arranca o olho. Aí é figurado, né? Que se você tem convivência com alguma coisa, aquilo te faz mal, aquilo te prejudica, aquilo te faz pecar, tira. Tira. Tenho aprendido uma coisa também, sobre os guarda-reios. A gente precisa ter limites de segurança. A gente não pode andar na vida, a gente tem que prestar atenção. Ter limites. Até aqui é seguro, daqui não. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está pondo no nosso olho, o que a gente está ouvindo, o que a gente está gastando nosso tempo. E é um bombardeio, né, gente? Não sei se vocês perceberam. Eu postei bem menos, tem 2 semanas. Eu desinstalei o Instagram do meu celular. Instalo na segunda-feira para compartilhar, que vai ter a live. Não tenho paciência para fazer no computador. Faço aqui.
acabou a live, eu postei o vídeo, eu já desinstalo. Porque é propaganda o tempo todo. De gente falando o tempo todo. Sabe? Tem hora que a gente tem que fechar os canais, deixar o Espírito Santo falar com a gente. Se a gente tá ouvindo um monte de coisa, confusão, a gente não vai ouvir. Entendeu? Então é isso. Vocês gostaram dos vídeos? Eu espero que sim, tá? O próximo livro está no feed. Se você tem condição de comprar, compre. Se você não tem condição, não compre. Não quero ninguém aqui comprando livro sem poder, tá? Mas a gente vai conversar e nesse sentido tem sido muito bom para mim, porque realmente aquele princípio pedagógico clássico diz, né? Enquanto se ensina, se aprende. É um assunto que eu acho extremamente importante. Muitas coisas a gente deixar, a gente esquece, né? E então é uma forma de eu estar sempre com esse assunto fresco aqui, compartilhando com vocês, aprendendo com vocês. E essa troca é muito importante, né? Eu gosto quando vocês comentam e a gente pode conversar. Mas mais uma vez, fica aqui meu agradecimento pelo tempo de vocês. Espero que vocês sejam abençoados, né? Que Deus os abençoe, que o Senhor mova, que o Senhor dê sabedoria e entendimento, que o Senhor venha com os testemunhos, que vocês me contem os testemunhos de vocês, daquilo que Deus está fazendo. É um processo. E saiba, com Jesus no barco, tudo vai bem, tá bom? A Elizabeth falou, a Karina falou que amor. Obrigada, Cá. A família Tori, muito obrigada, Cris, Deus abençoe, amém, vocês também, abençoe a sua família. A Elizabeth falou, Cris, foi uma bênção a todas as lives, obrigada por seu tempo e coração disponível para servir o reino, Deus abençoe e prospere o seu trabalho, amém, amém. Todos nós, né, que o Senhor nos abençoe, nos guarde a nossa casa, abençoe nossas finanças, nos guarde das crises, nos dê sabedoria e entendimento, que sejamos prósperos, abençoados para multiplicar no reino, tá bom? Foi muito bom, a Eclésia falou, já tô animada pro próximo. Ai, que bom, então fiquem por aqui, tá bom? Se vocês souberem de gente que tá passando luta, passa lá a minha playlist pra eles, né? E eu não... A descrição do vídeo tá uma bagunça, né, gente? Porque eu não sou influencer, né? Eu sou mãe, sou amiga, sou professora, eu sou... Então, meus vídeos ficam tudo lá parado, tá bom? Que bom. Fui grandemente abençoada com as lives, só o Senhor tem me falado que somos indesculpáveis. Sim, mas aquilo que eu sempre falo também. Senhor, errei, amém, obrigada, Jesus agora é daqui para frente. O que ficou para trás, né? Na Bíblia fala que o Senhor lança no mar do esquecimento o nosso pecado. Ele não se lembra mais. Por que a gente vai ficar lembrando? A gente tem que lembrar para não pecar mais, para não fazer igual, né? Mudar a atitude, tá bom? Então, amém, amém, Eclésia, Deus abençoe vocês. Meninas, Deus abençoe grandemente, viu? E segunda-feira estamos aí com um livro novo, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até a próxima segunda. Tchau, Carla. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Bom descanso.